Muito bem, gente, estamos falando sobre, no próxima quinta-feira nós vamos terminar essa série. Eu estava dando uma olhadinha lá e eu creio que eu gastei praticamente vou gastar umas 8 quintas-feiras, né? 8, ou em sequência, mais ou menos, quase 2 meses falando sobre isso aí, porque há muitas situações, como eu comentei contigo, que elas se aparecem justamente para prender, para segurar a manifestação daquilo que nós cremos de Deus, sabe? Então, se fé é tudo aquilo que traz o resultado de Deus, o inimigo ele quer perturbar a nossa crença. Está dando para pegar? Então, nós vamos falando sobre algumas coisas aí, sobre isso, e algumas situações que eu considero, gente, que prendem e que fazem com que nós fiquemos paralisados, vamos dizer assim, né? As coisas não progridem, né? No último encontro aqui de quinta-feira foi muito legal. Se você não esteve aqui, vai lá ouvir. Daqui a pouco nós vamos fazer essa série também em DVD e tal. Vamos fazer isso aí no MP3. Vamos colocar algumas séries de mensagens que são importantes em MP3, para que você constantemente possa estar ouvindo no carro, em qualquer lugar. Mas abra sua Bíblia aí, lá no livro de Tessalonicenses. Aqui é o nosso texto base, só para eu comentar, que eu tenho usado esse texto, que o apóstolo Paulo ele tem preocupação com a igreja. E veja, gente, não é uma preocupação em termos assim de coisas físicas, ele tem uma preocupação de que a igreja mantenha viva a sua crença. Diga aleluia, porque nós podemos perder isso, gente. Nós podemos assim andar como religiosos, deixando a nossa crença de lado e simplesmente tocando o barco e vivendo um dia após o outro, entrando na igreja, saindo e tal, e nada funciona e a gente acha que nós estamos andando com Deus. Tome cuidado, porque a nossa crença ela precisa ser alimentada, como eu falei aqui, precisa ser fortalecida. Você tem fortalecido a tua crença? Da mesma maneira que nós nos fortalecemos fazendo exercício, comendo, eu preciso trabalhar a minha crença. É o meu fundamento, é onde eu caminho para ficar de pé. É quando então as tempestades, as situações vêm sobre a minha vida, eu fico de pé, porque eu estou em cima de uma crença. Aleluia! Inabalável, gente. Então está lá 1 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo diz lá que ia mandar Timóteo no verso 1, para visitar, e eu leio numa outra versão dizendo assim, para fortalecer a fé e animá-los, aleluia, tem que animar, para que vocês não ficassem acovardados, disse Paulo, com as aflições que estavam sofrendo, com as lutas, gente, não é? E aí ele disse que enviou Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na crença, ou seja, estavam sendo alimentados nessa crença. Uma crença alimentada é uma crença que fica de pé no dia do combate e vence todas. Diga aleluia. Então esse é o ponto, esse é o assunto. Então vamos lá, vamos continuar fortalecendo. E hoje eu vou passar para a 7ª situação que amarra a nossa crença, a nossa fé. Nós já falamos de algumas aí, alguém se lembra? Falamos da falta do conhecimento revelado, da palavra. Esse aí é o número 1, na ignorância não tem como vencermos, ok? E aí depois eu falei sobre andar em amor, a necessidade de entender que o meu relacionamento com o meu semelhante tem que ser próprio. De que maneira? Como eu acho e penso? Como Deus pede. E eu falei amplamente, eu acho que eu gastei umas 2 quintas-feiras falando sobre isso aí. Depois, a terceira coisa que promove a minha crença ficar presa é o estar fora da direção de Deus. Ok? Nós temos uma vida direcionada, nós somos guiados por Deus, nós temos que andar no caminho que Ele mostra. Uma quarta coisa que segura é a força dos sentimentos. Eu acabo agindo, eu acabo escolhendo, tomando decisões com base no que eu sinto e não na palavra. O apóstolo Paulo diz lá, visto que nós caminhamos na nossa jornada cristã, nós caminhamos por crença e não pelo aquilo que vemos, sentimos. Tome cuidado, porque isso é um ajuste que nós precisamos fazer. Há muitas pessoas tomando decisões, fazendo escolhas com base no que sentem. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou, hoje eu não estou. Que é isso? Não vai dar certo. Essas coisas são sempre temporais, elas passam. A palavra é eterna. É por isso que a minha escolha com base na eternidade faz com que eu colha o fruto da eternidade. Glória! Uma outra coisa, na quinta que nós falamos sobre isso, situação que amarra, que prende a nossa crença, é a dúvida a respeito da vontade de Deus para o homem. Será que Deus é bom? Será que Deus quer isso para a minha vida?
E o povo de Deus ainda convive com muitas dúvidas que tem que ser retirada. Onde a dúvida não tem certeza. Se a dúvida entrou, a certeza vai embora. E fé é certeza. Jesus falava assim, você tem certeza, você crê que eu posso fazer isso? O cara, creio, então acontecia. Jesus perguntou várias vezes àqueles que ele ia orar por elas, se eles tinham certeza daquilo. Vocês acreditam que se eu colocar a mão vocês vão ser curados? Está lá em Mateus capítulo 9, anota aí. Mateus capítulo 9, 2 cegos chegam para ele, pedindo isso, e Jesus, olha, vocês têm certeza disso aí? Vocês creem? Então seja feito conforme a certeza de vocês. E eles foram curados. Depois nós falamos sobre a sexta situação, que é o pensamento errado. Foi no último encontro nosso. Eu falei, se eu tenho um pensamento errado, ele é um bloqueio para que a verdade entre. E se eu tenho um pensamento errado, eu tenho uma crença errada, e essa crença não me levará aos resultados de Deus. A minha crença, gente, ela tem que ser com base no pensamento de Deus. E há um espírito agregado a esse pensamento. Tome cuidado, porque o inferno ele conhece a Bíblia também. Quando ele tentou a Jesus, lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele também mandou umas palavras lá da Bíblia, mas ele mandou distorcida, ele mandou fora do contexto, ele mandou para ver se pegava Jesus, mas Jesus, olha só, tu está fora, cara. Jesus tinha um espírito da palavra, ele tinha esse entendimento. Bom, a gente conversou sobre isso. Vamos passar hoje para algo que isso aqui vai te descansar. Aleluia, hein? Preste atenção, hein? Vamos falar dessa aí, que é uma sétima situação que amarra, que prende a nossa crença. É exatamente isso aí, o tempo da espera. Ai, mas tem isso aí que... Ei, lá em casa, é isso mesmo. Agora tu vai ter que sossegar, calma. Não? O tempo da espera. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse negócio aí, porque se a gente estudar um pouquinho a palavra, se você conhecer um pouco a palavra, você vai entender a importância do tempo, da espera, não é? Deus é um Deus que trabalha debaixo de um tempo. Se você for ler o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, vamos dar uma lidinha rapidinho, diz algo interessante. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, fica depois do livro de Provérbios. Ajudou ou não? Então, diz assim, no verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tremendo, né? Olha só, presta atenção, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu falar uma coisa aqui, compartilhar, que talvez... Sabe, as promessas de Deus, preste bem atenção, elas são atemporais, elas estão na eternidade, elas valem. Tudo que Deus é. Não será, nem foi, é. Diga, é. Fé é a certeza. Só que nós temos que compreender isso, preste atenção, olhem para mim, nós temos que compreender isso, porque, por exemplo, nós encontramos Jesus dizendo assim, olha, e tudo quanto em oração você pedir, e você crer no seu coração, é teu. Ok? Só que nós temos essa noção de que parece que quando a gente quer resolver as coisas com Deus, ou exercitar a nossa fé, há uma ilusão, muitas vezes assim, há um pensamento nosso, de que a coisa tem que acontecer ou na hora, ou daqui a 2 horas, ou no máximo até segunda, porque depois, meu irmão, já era. Há uma tendência a eu acreditar em algo e não ver a concretização daquilo rapidamente. Há uma tendência a gente a deixar ser minado na nossa cabeça que, por exemplo, a nossa oração não foi respondida. E que realmente eu devo estar pisando na bola em alguma área, porque Deus também não deu a mínima, não, tal e tal. Acho que isso aí então, e o inferno começa então a quebrar a gente justamente nisso, o tempo. Quando na verdade, a verdade diz, se eu crer, está escrito lá, e tudo quanto pedis em oração, crendo, o quê? Recebereis. Não tem como, gente. O anjo disse para Maria, olha, não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus.
Bem-aventurado que creu, porque serão cumpridas da parte de Deus. Então, quando você abraça algo que Deus fala ao teu coração, eu vou te falar, aquilo já foi. Agora é só questão de tempo. A pergunta é: me ajuda, Senhor, me ajuda. Olhem para mim, a pergunta é: estás disposto a crer para a eternidade? Porque tem situações na nossa vida, gente, que não são imediatas. Talvez, vamos colocar na prática, 90% das situações da nossa vida envolve um tempo de espera. Não é que Deus ele ainda vai fabricar aquilo pelo qual eu criei. Claro que não, presta atenção, Jesus te salvou, diga aleluia, e já salvou a tua casa. Ele já salvou a tua casa. Com que base é essa declaração? Já está tudo pronto. Eu é que preciso crer e continuar crendo e louvando e engrandecendo o nome por aquilo que Deus já fez. Ele não fará, Ele já fez. Porque você creu. Sabe, quando bate essa questão no coração de Deus e aquilo que Ele empenhou, quando você abraça, é ali, naquele momento foi feito, a provisão já está pronta. Gente, Deus já fez tudo da tua vida, da minha, está tudo pronto. Isso é bom demais. Pastor, mas eu não estou vendo isso acontecer, está vendo? Então você já está agora duvidando daquilo que Deus escreveu, porque Ele empenhou uma palavra. E a palavra que Ele foi empenhada já está pronta. Agora, se você vai me perguntar assim, mas pastor, mas por que Ele faz isso? Algumas coisas a palavra mostra. Interessante, quanto mais nós aprendemos a esperar em Deus, porque nós cremos, mais perseverantes e determinados e fortalecidos nós somos. É impressionante. Mas é isso, há um propósito nisso. Há um propósito de um crescimento nosso também. Não é só uma questão de obter de Deus, gente, porque Deus Ele quer dar, Ele é Pai, aleluia. E o que Ele tem é para nós, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bens espirituais. Ok? É tudo para nós. Mas Ele também é esse Pai que trabalha em mim e você, nos aperfeiçoando. Alguém está pegando? Tudo depende de uma condição. Qual é a minha condição espiritual hoje? Eu só posso conquistar nessa condição. Mas se eu for crescendo, eu posso ampliar as minhas conquistas. E a vida sempre é um progresso, é um crescimento de conquistas. Se eu não me preparo para as maiores, eu nunca vou receber as maiores. Interessante, o apóstolo Tiago, estou gostando disso aqui, aleluia. Já estou me animando. Tiago diz assim, o apóstolo Tiago, abra lá a tua Bíblia, no capítulo 1, ele diz: meus irmãos, verso 2, Elinho, tenha motivo de toda alegria você passar pelas provações. Esse cara aqui, eu era muito cheio de Deus, eu tinha fumado alguma coisa, amém, querido? Porque, que é isso, rapaz? Como é que vai me dar uma declaração dessa? Você não está no meu sapato, Tiago, está falando um negócio desse aí? Ainda manda me alegrar. Não, isso aqui não é Tiago falando, é Deus falando comigo e contigo. Elinho, eu tenho motivo de toda alegria eu passar por várias provações, porque sabendo que a provação é da tua crença, cara. Ela vai produzir, uma vez confirmada, vai produzir. Olha um produto sendo feito. Qual é o nome? Perseverança. Não me pergunte, mas isso produz na nossa vida. O tempo da espera produz isso, em muitas situações. Então Deus está trabalhando. Não é que Ele se esqueceu, Ele deixou de lado, essa promessa. Nunca diga assim. Se você agarrou uma promessa, nunca diga pelo tempo, acho que Deus esqueceu de mim. Não permita abrir os lábios para falar essa besteira. Segura que é o capeta te perturbando. Queridos, tinha uma pessoa que é fiel, que existe, é o Deus Todo-Poderoso.
E a Bíblia declara que aquilo que nós oramos, Ele ouve a nossa oração. Ele responde o que está escrito lá, ali, tudo quanto pedis em oração crendo, tudo que você pedir em oração crendo, recebereis. Que Pai é esse, gente? Nós temos que meditar em pequenas coisas e botando para dentro do nosso coração a força de você abraçar algo que Deus prometeu, queridos. Isso aí é tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tempo da espera aí? E falando assim, em termos de... Tem coisas que elas são inseparáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem como eu ficar separando a minha pele do meu corpo, porque elas estão ligadas, está mais do que inserido. Vou dar um exemplo gostoso. Quer ver um exemplo gostoso? Por exemplo, quando você pensa em goiabada, qual é a coisa inseparável para uma boa goiabada? Vai, fala. Aí, tá vendo? Quase unânime. Alguém falou geleia aí ou não? Tem um maluco aí comendo geleia com goiabada, rapaz? Queijo e goiabada. Chitãozinho. Daisy. Gente, tem coisa que é inseparável. São coisas juntas. Por exemplo, o Senhor e você são inseparáveis. Leia aí. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele. Inseparável. Até por isso que as trevas estão desesperadas. Porque você está mais do que agarrado. Não tem como separar mais. Nós nos tornamos um com o nosso Deus. Inseparáveis. Vai guardando essa palavra. Na nossa vida espiritual também existem coisas que são inseparáveis. Vá comigo a Hebreus capítulo 6, agora você vai entender isso aí. Se você compreender isso que eu vou falar agora, você então vai descansar nessa questão do tempo. Hebreus capítulo 6. Glória a Deus! Vamos lá, verso número 11, diz assim. Então o autor ao livro aos Hebreus diz o seguinte: olha, desejamos, porém, está falando para a igreja, que cada um continue mostrando, eu gostei dessa palavra aqui, quanto mais eu leio, mais eu descubro que é poderoso demais a simplicidade do que está escrito. Continue, grifa aí, continue. Continuar é o seguinte: eu estou indo, continua indo ali, andando, estou indo, vai, continue, não para, continue, cada um continue mostrando, grifa mais uma vez, até o fim. Até o fim o que? Da minha vida? Não, da concretização da promessa. Pastor, mas me dá esse tempo, eu preciso saber. Meu filho, sai fora disso, rapaz. Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da expectativa. Põe do lado dessa palavra esperança, expectativa. É aquela expectativa de que Deus não falha. É a expectativa que Deus prometeu, Ele vai cumprir. É a expectativa de que a palavra dele ali empenhada não volta vazia. Ali eu velo pela minha palavra para cumprir. Olha aí, gente. Então, para que não nos tornemos, olha só como é que nós temos que ter um posicionamento. Então o verso número 11 está falando de uma diligência, de uma plena certeza, de uma manutenção contínua, olhem para mim, de uma manutenção contínua do fortalecimento da minha crença. Porque se isso não acontece, eu vou cair no verso número 12 que está falando assim, olha, para que você não se torne ali uma pessoa indolente. Escreve aí, uma pessoa indolente é uma pessoa apática, é uma pessoa que não se esforça, é uma pessoa que se entregou, vou dizer assim em outras palavras, é uma pessoa que desistiu. Então aqui, esses dois versos, o verso número 11 está provando para mim e para você uma batida, um ritmo em relação à certeza que eu tenho daquilo que Deus disse, como eu tenho que abraçar, dar continuidade, manter isso fortalecido dia após dia, porque cada dia que eu ando fortalecido naquilo que eu acredito, ouça, cada dia que eu ando fortalecido naquilo que eu acredito, mais perto eu estou de abraçar.
Vou te falar, a tua vitória está na esquina. Está pertinho. Entende? Deus só pode trazer se eu continuar, se eu persistir, se eu mantiver essa certeza, esse comportamento, essa diligência. Senão Ele não pode trazer. Para que não, então, Elinho, você não se torne um cara dessa maneira. Mas olha, você tem que ser imitador daqueles, e agora ele dá a dica, que pela fé e pela, talvez na tua Bíblia esteja longanimidade. Escreve aí embaixo de longanimidade, paciência. Em outras traduções está perseverança. Então, que pela fé e pela paciência, o quê? Herdam as promessas. Então não é pela paciência, não é pela fé, é pela fé e pela... Por isso são inseparáveis. Quando você se dispuser, olhem para cá, quando você se dispuser a acreditar em algo que Deus disse, se disponha a ser paciente. Não trabalham separados. É queijo e goiabada. Pele e corpo. Então já tem esse entendimento, que há uma necessidade da nossa parte de sermos pacientes. Diga aleluia. Veja que coisa interessante sobre isso aqui em Hebreus capítulo... segura aí em Hebreus 6, a gente vai voltar já, mas vamos aqui a Tiago 5. Tiago capítulo 5, vamos voltar a Tiago. Glória a Deus. Está tudo na palavra, né? Veja só que interessante, Tiago dizendo assim no verso 7. Sede, pois, irmãos, impacientes. Olhem para cá, gente. Paciência não está na nossa carne. É por isso que toda vez que nós exercitamos a paciência, nós estamos exercitando algo do nosso espírito. E paciência é fruto do espírito. Gálatas capítulo 5. Está pegando? Então, se eu quero exercer fé e eu tenho segurado algo na minha crença, porque, pastor, eu acredito, eu sei, você acredita. Mas agora eu entorno esse caldo da minha crença porque eu sou impaciente, a minha carne é impaciente, eu só vivo na impaciência. Você entende que eu estou freando, eu estou segurando de ver o resultado da minha vida? Então diz aí, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda olha quantas vezes está escrito paciência, com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Um parêntese, há um tempo atrás aqui fizemos uma série, nós estamos gravando agora o final dela, vamos gravar para a gente colocar na TV, falando sobre a semente da bênção. E Deus explica que esse livro funciona dessa maneira, ela é uma semente, esse livro, a verdade, é uma semente que o homem pega e lança na terra. E não tem nenhuma semente que nasça e dê fruto no dia seguinte. Mas tem um tempo. Há um tempo envolvido nesse processo. É um processo. Tem um tempo nisso. Então, portanto, tem que ter paciência. Diga aleluia. Aleluia. Há um tempo. Então, verso número 8. Sede vocês também pacientes. Aleluia. E fortaleçam a fé. Fortaleçam o coração. O nosso espírito é fortalecido por fé, gente. Fortaleçam, pois a vinda do Senhor está próxima. Verso número 10. Elinho, preste atenção. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em o nome do Senhor. Eis que temos por... Olha só, em 5 versos, está escrito 4 ou 5 vezes paciência, veja. Então, está escrito aí, eis que temos por... Não, eu estou lendo 10, né? Não, tomai, já li, não já? 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Olha como está escrito, gente.
Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência. Você tem ouvido, Aline? Você tem ouvido da paciência de Jó? E viste, aleluia. Essa primeira parte a gente pode falar, ai meu Deus, Jó, vou contar um negócio. Olha a segunda parte que Deus está falando. Olha só, Aline, você viu a paciência de Jó? Agora preste atenção. E viste que fim o Senhor lhe deu? Grifa isso na tua Bíblia. E se você for ler o livro de Jó, no capítulo 42, no verso 12, está escrito lá, e abençoou o Senhor, o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Meu Deus do céu. Como é que é, pastor? Abençoou mais do que o primeiro? É exatamente, a programação de Deus é essa para a tua vida. É por isso que você pode declarar isso com maior certeza, o meu melhor está para vir ainda. Sempre. Mas eu estou te provando nessa noite a necessidade das coisas estarem ligadas, da tua crença estar ligada a uma paciência, uma perseverança, uma determinação. Eu já falei aqui, crença, gente, tem que ser trabalhada igual pitbull, tem que agarrar e não abrir a boca. Seja um pitbull de Deus nisso aí. Agarra uma promessa, aquilo que você sacou que Deus, não, isso aqui é meu, não abra a mão. Veja que interessante, Jacó luta com o anjo de Deus. Eu não te largo, meu irmão, eu não te largo enquanto tu não me abençoar. São comportamentos. Eu vou te falar, aqueles que herdam a promessa, eles são guerreiros. Não pense que as promessas de Deus são assim simplesmente para todo mundo, está distribuindo no supermercado para qualquer um que pegue de qualquer maneira. Não funciona assim e nunca funcionará. Há um trâmite, há uma maneira, há um comportamento, há uma maneira de se posicionar para receber de Deus. Diga aleluia! Diga, sou guerreiro. Isso, Paulo. Isso é assim, temos que abraçar. Então, lá está escrito que aqueles que herdam são aqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Então vamos dar essa declaração simples, mas é isso aí, Hebreus 6, numa outra versão, né? Deixa eu só ler na outra versão. Mas imitem aqueles, Elinho, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Muito legal. O que está escrito aqui já está prometido, é teu, já está pronto, é só você pegar, vai lá, pega a salvação da tua casa, pega o emprego, pega aquilo que você, aquele sonho, aquele negócio, pega, está pronto, está no teu coração, é sonho, pega, agora é só abraça com paciência e você vai ver isso aí chegar na tua vida. Meu Deus do céu, olha, vai ler durante essa semana aquela passagem que nós lemos de Tiago, vai lá ler, tem que ler, você compreender como é que Tiago estava levantando as pessoas a segurarem firme. Então fé, escreve, e paciência são duas forças espirituais que se interagem e se completam. Se você olha uma sem a outra, não dá. Olhe as duas, põe aí, queijo e goiabada mesmo. É algo inseparável. Só para que você descanse que, se por um acaso você está crendo por um tempo, você está na vontade de Deus, aleluia! E Ele não está brincando contigo, só porque resolveu crer ali, vou deixar 10 anos você esperando. O meu posicionamento é o seguinte, Senhor, estou crendo para a eternidade, estamos aí. Aí Ele ouve isso de você, anjo, resolve logo que o menino está crendo mesmo. Não podemos abrir mão, gente. Está na nossa mão. A vitória está na nossa mão. Repita, a vitória está na minha mão. Isso aí. Fé e paciência são duas forças espirituais. Elas se interagem. Elas se completam. Então, o mesmo valor que eu dou à minha crença é o mesmo valor que eu preciso entender desse posicionamento paciente. De uma posição paciente, de uma maneira de lidar com as coisas pacientemente. Esperei pelo Senhor, Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Glória a Deus!
Que força é essa, gente? Imagine isso, se você está fazendo um exercício muscular, geralmente, né, o pessoal vai para a academia, faz de maneira simétrica, né, porque são 2 braços. As musculaturas divididas daqui para lá são tudo simétricas. Então, o que acontece? Você faz exercício para fortalecer ambas as partes. Ninguém faz, você está fazendo exercício aí, não, só de um lado, só de um lado. Daqui a pouco o cara está um monstro. O que houve? Não, eu exercitei só de um lado, porque eu só preciso do lado de cá. Ok? Porque é um exercício, é um trabalho conjunto. São inseparáveis. Então, fé, outra maneira de dizer, e paciência trabalham juntas e se suportam. Então eu digo para você, aonde a fé no teu coração precisa ter paciência. E se você tem treinado ser paciente, eu vou te falar, você é um cara capacitado a receber de Deus quando você agarrar algo, porque você tem treinado a parte que suporta e que está ligado à crença. Não é do nada que Deus escreve em Gálatas capítulo 5 que paciência faz parte do fruto, da maneira de nós vivermos. Não é do nada. Deu para pegar? Então, se eu tento, ouça aí, operar a minha crença sem exercer paciência ou vice-versa, vou dar um exemplo mais simples também. É como se eu tentasse pegar um barco que tem 2 remos e só trabalhar um lado de um remo. E nós sabemos, se você está no meio da água com o barco e você está só virando um lado, o barco começa a ficar no mesmo lugar, ele só fica dando volta. Porque há necessidade para que ele vá à frente, ele chegue ao lugar onde ele tem que chegar, ao destino dele, eu remar com a mesma intensidade os 2. Pá, pá. São exemplos simples, mas te ajuda a clarear o teu coração nisso aí, para você ficar firme. Diga glória. Então, se eu e você, nós queremos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, eu tenho que compreender essas 2 ações aí. Eu tenho que abraçar sabendo que eu não sou só eu que estou esperando, pastor, só estou eu esperando, não, todo mundo está esperando. Eu quero te dizer o seguinte, você espera pela vinda do Senhor? Pois é, nós esperamos um dia estar com o Senhor, mas isso não concretizou ainda. Mas pastor, eu tenho certeza, você não abre mão, você está na sua crença, um dia você estará com o Senhor para sempre, eu também. Então você não está fora disso, ninguém está fora, não é só você que precisa exercer a paciência. Então, a paciência, um outro exemplo assim para te ajudar a pegar. A paciência é como um estilingue. Alguém sabe o que é um estilingue aí? Poucos, hein? O que é isso, hein? Bom, na minha época, no interior, estilingue era a tiradeira, né? Então todo mundo sabe. Quem é que não vou perguntar, deixa para lá. Mas vamos supor um elástico, né, que empurra, que joga a minha fé até o destino final. Ela tem essa responsabilidade. Na verdade, ela é uma grande protetora da minha crença. Então, paciência funciona dessa maneira. Ah, pastor, mas haja paciência. Pois é, não fala na carne, tu está na carne. Tem que ser paciente. Escreve outra. Quando a minha paciência, ela acaba, também acaba a força da minha fé. No momento então que eu não tenho mais paciência, no momento que eu não tenho mais aquela diligência, aquele comportamento que nós lemos lá, eu vou te falar, eu não herdarei. No momento então que a minha paciência acaba, a minha crença, a força da minha crença também foi embora. Eu vou te falar o grande lance da igreja do Senhor Jesus em termos de palavra, de promessas e a nossa crença depositada nelas. É exatamente isso que eu quero escrever. O problema do homem, o maior problema é ele sustentar a sua crença até o final. É ele se manter crendo hoje, amanhã
e depois de amanhã, e no outro dia, e na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, mas ainda não veio, mas na outra semana eu continuo alimentando, eu continuo dizendo, Senhor, estou aí firme, olha, eu creio, e tal, e eu creio hoje, amanhã, há um posicionamento, porque gente, quando nós dizemos nós cremos, há um posicionamento em cima disso, há um posicionamento de alegria, há um posicionamento de louvor, de gratidão a Deus, ok? Porque se esse posicionamento não existe, de alegria, de gratidão, de certeza lá dentro, uma outra palavra importante é de paz no nosso coração, e são sinais de que eu não estou alimentando, não estou segurando a minha crença. Então, você precisa aprender a sustentar aquilo que você vem crendo de Deus. Pode ser que não chegue na semana que vem, pode ser que você se surpreenda rapidinho, mas um dia vai chegar, um momento vai chegar, já foi feita a ligação. Entende como é que Deus trabalha assim? Ele disse lá que tudo tem um tempo determinado para tudo que acontece, Ele estabeleceu assim. Estou me lembrando agora de Gálatas capítulo 4, no verso 4, diz, na plenitude do tempo Deus enviou seu Filho. Passaram-se, sei lá, desde a promessa com Abraão, passaram 4.000 anos. Mas na plenitude do tempo que Deus tinha determinado, Ele enviou seu Filho, como também na plenitude do tempo, Jesus que veio, Ele retornará. Diga amém. Você crê nisso? Eu também creio. Na plenitude. Então aprenda a sustentar a sua crença através da força da paciência. Diga aleluia. Então Hebreus 6, vamos voltar para lá? Glória a Deus. Não parece não, gente, mas essa mensagem ela é super libertadora. Porque o inferno insiste em dizer para você que Deus não respondeu. Que Deus não está olhando a tua situação. De que ela não foi resolvida. E de que a pressão está aí. A pressão é por um tempo, está escrito lá, resistir ao diabo e ele pode ir na segunda, na terça, na quarta, há um tempo nessa pressão. Eu estava lendo hoje Lucas capítulo 4, e Jesus ele tinha jejuado, nós sabemos lá por 40 dias e tal, e o inimigo veio e começou a tentá-lo. E aí depois no final, uma vez que Jesus respondeu tudo na palavra, está escrito, estava determinado, cheio da verdade, mandou para cima, não abro mão, estou agarrado nessa crença, é ela que vale, eu vou agir com base nessa crença, está escrito lá que o diabo se retirou, mas depois diz lá que ele voltaria em tempo oportuno, porque essa é a maneira de nós vivermos, estando resistindo sempre, através da nossa crença. Está escrito que se nós resistirmos com a nossa crença, o diabo fugirá, então ele fugirá. Eu costumo dizer isso, é a maior verdade, gente. As coisas que nós enfrentamos, graças a Deus, elas não são para sempre. São momentos. A tempestade é por um momento. Imagine se a tempestade fosse todo dia durante 3 anos, mas nós não estávamos aqui. É por um momento. Aprenda a vencer no momento da tempestade. Precisamos de paciência. Levantando a nossa crença. Então o segredo é manter viva a nossa crença, com o suporte da paciência. Vamos voltar a Hebreus 6. Então nós lemos o verso 12, vamos voltar ao 12, não, vamos voltar ao 11. Desejamos então, porém, continue cada um de vocês mostrando, Elinho, até o final, a mesma diligência, para a plena certeza dessa expectativa, cara, você creu, para que você não se torne então um apático, aquele que se entrega, aquele que abandona, ou aquele que desiste, mas você seja imitador daquele que pela crença e pela longanimidade, a paciência, você possa herdar a promessa. Verso 15, falando então agora de Abraão, assim, depois de esperar com... interessante, né? Obteve Abraão Obteve ou não obteve? Porque a tua vida seria diferente. Não é diferente. É o mesmo trabalho. Então, paciência em termos práticos, põe aí, é ser constante. É ser o mesmo até o final.
Interessante que no verso 15, vamos voltar ao verso 15, você está escrevendo aí, mas volte ao verso 15. E assim depois, obteve Abraão a promessa? Não. Assim depois de esperar com paciência, então Abraão obteve a promessa. Então não fica fora da crença o exercício da paciência. Não fica, guarde isso nessa noite, não fica. Uma outra frase é muito bom você anotar para você meditar e pensar, mas paciência não é o tempo da espera, gente, mas é uma atitude durante o tempo da espera. De que maneira eu espero? Reclamando, murmurando, xingando, chutando todo mundo, até o cachorro, não aguento mais, vou desistir, acho que eu não vou à igreja, acho que eu não quero mais, eu nem oro mais, nem leio a Bíblia e tal. Essa tua atitude chama-se a derrota. A tua fé não é sustentada nessa atitude. Não contamine aquilo que você crê genuinamente de Deus com a atitude errada. Mas se você está crendo genuinamente de Deus naquilo que Ele te falou, ou que está escrito nesse livro, mantenha a atitude certa. Pastor, mas olha, eu vou contar, hein? Esquece isso aí, cara. É você que vai escolher reclamar ou louvar o nome dEle. Nós que vamos escolher, não aguento mais, ou dizer assim, o Senhor me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Digo fraco, eu sou fraquinho. Estou fraco. Digo fraco, eu sou forte. Eu assumo aquilo que Deus é na minha vida. Você deve dizer todos os dias, eu estou cheio do poder, da paciência, da graça, do favor, da justiça, da glória de Deus, todo dia. Ele está em nós. Pastor, eu preciso de um pouquinho mais de ânimo. Eu tenho visto isso, gente, na minha própria vida. Eu tenho esperado coisas na minha vida há alguns anos. Umas já vieram, outras ainda virão. Eu tenho esperado há alguns anos. E no meio desse caminho, sempre Deus traz um balizamento para dizer, você está firme, está no caminho certo, continua. Ele traz balizas, tipo, ouço uma mensagem, um pastor me fala, alguma coisa acontece, eu faço uma leitura, o Espírito Santo fala comigo, Aline, é isso aí mesmo, continua. Ninguém chega, vai, eu vou chegar, meu destino final qual é? São Paulo, beleza, eu saí aqui do Rio, vou para São Paulo. Ninguém chega se não continuar até São Paulo. Diga aleluia. Estou falando coisas simples, mas é assim que funciona. Deus é simples. Então, eu vou deixar isso para o próximo encontro para a gente falar, mas aí a gente vai ter que andar, tem muita coisa para ser dita. Mas eu quero falar, se paciência é uma atitude, ela pode ser desenvolvida. Se é um comportamento, isso pode crescer na nossa vida. E ela é o resultado, a paciência é desenvolvida como resultado de duas coisas. Anote a primeira. Paciência é desenvolvida como resultado de um propósito a perseguir. É interessante porque é um propósito para ser perseguido. Não é apenas um propósito, porque eu conheço um bocado de gente estabelecendo propósito e nunca abraça isso, não persegue. Então fica só na vontade. Aí eu tenho um propósito. O que você tem feito? Nada. Rapaz, esse propósito não vai chegar na tua vida. Ele não vai se tornar na tua vida do nada. Eu tenho um propósito de perder peso. O que você tem feito? Não, eu tenho comido à vontade. Cara, se você tem um propósito, tem que perseguir, a tua boca tem que fechar. Não, mas tranquilo, eu vou perder peso. Vai sim. Você vai ficar naquela forma maravilhosa, uma forma bonita. Aí é mais fácil, em vez de andar, rolar, porque é mais fácil. Porque não faz nada a respeito do propósito. Oh, meu Deus, fala, Deus. Alguém disse que o homem sem propósito é um homem sem destino, e é verdade. Você acorda todo dia e vai trabalhar simplesmente pelo simples trabalhar. Você não tem coisas para você conquistar, não tem alvos e coisas que você estabeleceu e você persegue. Porque é para isso que a gente está aqui. De ver a concretização daquilo que Deus tem para minha casa, minha família.
para a gente poder ajudar outras pessoas. Pastor, eu estou mais empurrando com a barriga, eu estou mais andando por aí, porque eu não aguento mais. A minha oração mesmo é o seguinte: Jesus, volta que eu não aguento mais. Caramba, olha gente, essa é a oração de um fracassado, de um derrotado, que não sabe nada sobre crença e não vai conquistar nunca. Ele está desesperado. Jesus, volta porque eu não aguento mais. Não sabe nada. Vou te falar, ele está na ignorância, ele está nas trevas, dentro da igreja, fraco, não entende, não tem alegria, não sabe como trabalhar nada. E como isso tem acontecido na vida do povo de Deus. Que não seja no teu coração, diga aleluia. As promessas, ouça isso aí, gente, que é muito importante. As promessas de Deus são para aqueles que creem e perseguem esse propósito. Diga aleluia. Ele crê, mas ele persegue. Ele não simplesmente diz que crê, ele tem um comportamento, ele abraça isso aí. Lê em casa Números capítulo 32, verso 11 e 12, Deus declara que aqueles que herdam as promessas, Deus declara para Josué e Calebe que entraram na promessa porque eles perseveraram, eles abraçaram. E olha gente, eles ficaram durante anos, 40 anos, esperando o que Deus havia prometido. 40 anos. Chegaram lá ou não? Me dá mais 5 minutos aí ou não? Amém. Vamos nessa. Hoje, as grandes companhias, elas estudaram e avaliaram essa questão do sucesso, sabe? E, na verdade, já foi reformulando. Ao longo dos anos, das décadas, sempre tem os pensamentos, os estudos e tal, e as coisas vão mudando, né? Há um pouco tempo atrás aí, o pessoal dizia que ovo, se você comer ovo, você vai sair infartado. E olha, e para de comer ovo, e para lá e para cá, e toda uma geração de uns anos, e todo mundo diz, ovo, colesterol! Hoje o ovo é uma maravilha, fala para o teu irmão, coma ovo todo dia, meu filho. É isso aí. As coisas vão mudando, né? Daqui a pouco vem mais 10 anos, o ovo te mata. Cara, agora... Mas olha, o pessoal descobriu que a palavra sucesso, da pessoa ser bem sucedida, porque ela vê os resultados, está justamente nisso aqui, ó. Não desistir. Escreve aí. Sucesso, eu não desisto. Você tem um propósito, tem um alvo. Se você persistir, abraçar, se você perseguir, vai chegar lá. Não desista. Não desistir de um propósito. A gente está terminando. Vamos mandar ver, porque eu preciso falar no próximo encontro sobre um outro assunto. Então vai lá, bota aí. A segunda coisa que desenvolve a paciência na nossa vida é um tamanho de uma confiança depositada em Deus. Isso aí é algo, gente, que envolve também tempo. Há necessidade de nós termos um tempo com Deus. Paciência desenvolvida como resultado do tamanho da confiança que eu tenho depositado na sua palavra, isso aí aumenta, porque você vai conhecendo ao teu Deus. Hebreus capítulo 10 diz lá, Elinho, não abandone a tua confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Olha só, mas tempo interessante, né? Havendo feito a vontade de Deus. Então, às vezes, gente, é isso que acontece. Nesse tempo da espera, alguma coisa está sendo feita da vontade de Deus. Para que alcance a promessa, nós cheguemos lá. Está escrito. E por último, então, confiança em Deus é simplesmente a certeza de que a sua palavra não falha. Ele, sua palavra não falha. Deus não falha. O que Ele disse é o que Ele é. O que Ele disse a seu respeito é o que vale. O que Ele tem preparado para você é o que vale. A tua herança é o que vale. Não é o que o mundo diz, não é as circunstâncias, as situações que nós vivemos, não é aquilo que o inferno fala na nossa cabeça. O que vale é o que Deus diz. Não falha. Diga aleluia. Deu para pegar nessa noite? E aí agora você pode imaginar tudo aquilo que você tem colocado
tem acreditado, tem colocado no seu coração de Deus, eu vou te falar, vai acontecer na tua vida. Você vai abraçar e vai ver esses resultados. Por quê? Você se dispôs a acreditar e abraçar isso aí. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória, glória.